Olá, uma boa tarde. Tem hoje início as Jornadas da Comunicação, uma iniciativa proposta pelo Secretariado Nacional das Comunicações Sociais da Igreja Católica, que, marcado ainda pelo tempo de pandemia, quer olhar para a comunicação feita em diferentes realidades diocesanas, mas também fomentar um olhar distanciado sobre a realidade que possa depois abrir caminhos para uma informação humanizada e próxima. São desafios do Papa Francisco que vamos procurar analisar daqui a pouco com o diretor da Agência Eclésia, Paulo Rocha. Para já, destacamos algumas notícias da atualidade informativa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Dinheiro, poder, sucesso, fama. Critérios repetidos até a exaustão para medir o valor de uma vida que o Papa rejeita em absoluto. Francisco defende que os católicos são chamados a servir, em particular quem deles precisa e não tem como retribuir. Il valore di una persona non dipende più dal ruolo che ricopre, dal successo che ha, dal lavoro che svolge, dai soldi in banca. No, non dipende di quello. La grandezza e la riuscita agli occhi di Dio hanno un metro diverso. Si misurano sul servizio, non su quello che si ha, ma su quello che si dà. Vuoi primeggiare? Servi. A sinodalidade não é um slogan, mas significa caminhar juntos. Uma mensagem do Papa à Diocese de Roma e ao mundo a poucas semanas do início de um inédito processo global que vai levar à Assembleia do Sínodo dos Bispos em 2023. Se la parrocchia è la casa di tutti nel quartiere, non un club esclusivo, mi raccomando, lasciate aperte porte e finestre. Non vi limitate a prendere in considerazione solo chi frequenta o la pensa come voi, che saranno il 3, 4, 5%. Permettete a tutti di entrare, permettete a voi stessi di andare incontro e lasciarsi interrogare, che le loro domande siano le vostre domande, permettete di camminare insieme, lo Spirito vi condurrà, abbiate fiducia nello Spirito. Uma semana depois de ter passado pela Hungria e a Eslováquia, Francisco recordou esta peregrinação ao coração da Europa, continente que parece ter-se esquecido de Deus. La vita nostra deve essere così, adorare, pregare, camminare, peregrinare, fare penitenza. E ciò una particolare importanza nel continente europeo, dove la presenza di Dio viene annacquata, lo vediamo tutti i giorni, la presenza di Dio viene annacquata dal consumismo e dai vapori di un pensiero unico, una cosa strana ma reale, frutto del misculo di vecchie e nuove ideologie. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Membros do Renovamento Carismático Católico reuniram-se em Fátima, em Assembleia Nacional. O Renovamento Carismático Católico reuniu-se em Fátima, uma assembleia que esgotou a capacidade do Centro Pastoral Paulo VI. Mesmo nos tempos pandémicos, os membros deste movimento nunca pararam, porque não há nenhum tipo de vírus que consiga parar a corrente da graça. Em renovamento tivemos sempre normalidade, tivemos uma intensidade muito grande mesmo durante a pandemia. A corrente da graça não para, é imparável, não há nenhum vírus que a pare. Portanto, mas foi mais difícil de facto passar a mensagem e comunicar, mas fomos vencendo vários obstáculos. Esta Assembleia, como a do ano passado, é o culminar de um tempo muito importante da nossa
da realização dos nossos objetivos e dos nossos desejos, e a adesão das pessoas, que é imensa. Neste momento nós estamos presentes 1030, é o limite, portanto está tudo esgotado. Para nós é uma graça e uma bênção, para além de poder contar com a transmissão também da Canção Nova. Muita gente não tem a possibilidade de estar aqui hoje e vai acompanhar através da rádio, através das redes sociais, porque temos esta limitação ainda, não é? Por momentos. O que é que estamos aqui? Olha, primeiro a celebrar esta festa do reencontro, porque o renovamento só faz sentido juntos celebrarmos Jesus Cristo. A ânsia com que se apresentam também quer exatamente significar isso, que as pessoas também estavam desejosas dessa normalidade que falava, e então, ou desta possibilidade de estarem juntas, de se verem, de se tocarem, de estarem muito mais próximas, que lá está as redes sociais e a comunicação estava mais difícil de fazer durante o tempo da pandemia. A dinâmica dos ministérios da Igreja esteve no centro das reflexões do renovamento carismático católico. A pandemia colocou entraves, mas os grupos de oração não deixaram de se reunir. Sentimos que esta pandemia, de facto, teve algum impacto, e de maneira um impacto negativo. As pessoas não podiam estar juntas, encontramos outras soluções via online, mas o renovamento faz-se em presença e Jesus Cristo no centro dos nossos grupos que se reúnem semanalmente. E de maneira que é uma alegria estar aqui e estar com todos estes irmãos, com esta família carismática de 1030. Foi o número que nos impuseram e é o número que estamos a cumprir. O renovamento carismático católico é um movimento que tem como preferência, portanto, tem a sua espiritualidade, a oração, o louvor, a palavra, a sensibilidade e a abertura e a docilidade ao Espírito, Nossa Senhora, a dimensão ecuménica, etc. Mas é um movimento de quem se espera, não é? A ser um momento aberto, que acolhe os mais frágeis, aquelas pessoas mais débeis. Pois essa corrente de graça, essa força de graça, essa vitalidade é realizada em concreto, não numa abstração espiritual, é realizada em concreto em grupos de oração. E aí sim, é a grande força e a grande vitalidade do renovamento, são esses grupos onde tudo acontece e muita coisa boa acontece. O renovamento carismático tem a sua espiritualidade própria, mas está direcionado para as franjas mais afastadas, as periferias, como lhe chama o Papa Francisco. E é importante este encontro porque fortalece, digamos assim, a comunhão entre os diversos grupos do renovamento carismático, presente nas 18 dioceses, creio eu, e também em algumas outras realidades, outras comunidades que têm esta dimensão carismática, e reforça esta comunhão em ordem à missão, não é? Em ordem à missão, que sejam grupos que não só cuidem dos que estão dentro, mas tenham a preocupação, sobretudo, desta dimensão do acolhimento, não é? E do acompanhamento das pessoas que aí buscam resposta. A questão da oração toca muito, não é? E depois, desde a oração de louvor, que envolve muitas pessoas, que muitas vezes vêm envolvidas na tristeza e que saem muito animadas e muito fortalecidas, seja uma oração de cura e de libertação para aqueles que estão mais atribulados, que estão mais doentes, e portanto é uma oração que toca, porque o Espírito Santo toca, renova todas as coisas, tem poder para fazer novas todas as criaturas, e portanto é de facto uma oração muito tocante. Uma das marcas do renovamento não é só a música, é a questão do louvor, do cantar, do dançar, do saltar à volta do júbilo interior que o Espírito Santo provoca e da experiência de Deus que no renovamento é visibilizada em muitas formas, no canto, na dança, nas palmas, em todas as expressões que estamos habituados a ver. O renovamento carismático católico é uma nova forma de viver e ser Igreja. Este movimento tem um grande raio de ação. É um movimento que tem em conta, sobretudo,
a pessoa, a sua situação, acolhê-la como ela é, com as suas fragilidades, etc. E depois estar ao seu lado e ajudá-la, tendo em conta o seu contexto e o seu caminho. Mas, sobretudo, que os grupos a integrem a pessoa e ela possa ali fazer uma experiência de comunidade e na comunidade encontrar esse aconchego, esse afeto, porque são pessoas muitas vezes que nunca foram amadas. Não basta louvar muito o Senhor e depois, como dizia Santiago domingo passado, deixar o irmão a passar mal. Portanto, outro compromisso é um compromisso no serviço ao homem, no serviço à comunidade, no serviço aos mais necessitados. É o grande compromisso também do renovamento. Quando o mundo volta lentamente à normalidade, o Renovamento Carismático Católico realizou a sua Assembleia Nacional em Fátima com o Centro Pastoral Paulo VI esgotado. Secretariado Nacional das Comunicações Sociais da Igreja Católica realiza as suas jornadas com o tema Zoom In, Zoom Out, confinamentos e comunicação. O Secretariado Nacional das Comunicações Sociais da Igreja Católica promove as suas jornadas de reflexão dias 23 e 24 de setembro. Zoom In, Zoom Out, confinamentos e comunicação é o tema do encontro, onde vão ser partilhadas boas práticas, aprendizagens e desafios a partir da mensagem do Papa. Eu acho que as jornadas são um marco muito importante do calendário da vida de todos os meios de comunicação da Igreja, mas devem ser mais do que isso. Acho que devem ser também um marco na agenda de todas as pessoas que se interessam pela forma como o fenómeno religioso é comunicado no espaço público. Comunicar encontrando as pessoas onde estão e como são. Uma frase do Papa Francisco é o mote para a conferência do professor Nelson Ribeiro no encerramento das Jornadas Nacionais de Comunicação Social 2021. A mensagem do Papa para a mensagem deste ano do Dia das Comunicações Sociais é de facto uma mensagem riquíssima que nos interpela a pensar sobre dimensões muito atuais e muito pertinentes da comunicação. Se o jornalismo quer continuar a ser relevante e a ser um pilar do nosso sistema democrático, é importante que vá ao encontro das pessoas e que fale sobre as suas preocupações. Portanto, não pode ser um jornalismo de agenda que apenas dá voz a determinados grupos de interesse. O encontro, dias 23 e 24 de setembro, é presencial em Fátima e decorre também na plataforma Zoom. Estas e outras notícias encontra-as no portal de informação da Agência Eclésia. Em estúdio está agora Paulo Rocha, diretor desta mesma Agência Eclésia, para com ele percebermos o que é que significa, olá Paulo, boa tarde, olá, fazer zoom in e zoom out, que é este o tema das Jornadas da Comunicação, que já começaram em Fátima e também em forma digital para quem se quiser associar. Exatamente, e partimos de uma experiência que creio que todas as pessoas fizeram, ou muitas pessoas fizeram ao longo do tempo de confinamento, que foi ligarmos-nos ao Zoom, não é? E de facto aprendemos aí uma nova ferramenta de comunicação, de nos aproximarmos, estarmos com outras pessoas, e aqui a partir dessa imagem construímos uma proposta de programa das Jornadas de Comunicação Social com o objetivo de olhar aquilo que aconteceu e está a acontecer, e o tal zoom in, não é? Focarmos a nossa atenção em determinados contextos, em determinadas situações, e depois, distanciando um bocadinho mais o olhar, termos uma abrangência sobre a análise, sobre aquilo que se pode perspectivar para os próximos tempos e para os tempos mais distantes. E também para aquilo que interessa mudar na forma como em comunicação ou como na Igreja se faz a comunicação. Isto muito também a partir da realidade das dioceses, mas num olhar também abrangente, que no caso, por exemplo, da Agência Eclésia, que a Agência Eclésia procura desenvolver? Sim, sem dúvida que sim. Uma circunstância que a pandemia nos proporcionou foi de nos aproximarmos de todas as pessoas de igual forma. Ou seja, nós não precisamos de fazer 20 km para ir a uma paróquia que está próxima de nós, nem precisamos de fazer 200 para irmos acima de Coimbra, não é?
Portanto, o Zoom ou as ligações por videoconferência levavam-nos a todo lado, não é? E daí possibilitou que, durante a pandemia, e uma experiência que nós estamos a continuar, nós nos aproximemos de todas as pessoas de igual forma. Curiosamente, enfim, em anos mais recuados, na década de 90, inícios do século XXI, muita reportagem que fazíamos era por telefone e também chegando a todo lado de igual forma, não é? Depois, e como deve ser no jornalismo, tentámos estar presente gastar a sola dos sapatos, como nos pede o Papa exatamente, Francisco. E é o imperativo que ele deixa neste ano de pandemia, ou após a experiência da pandemia e de muitos confinamentos, é de facto que o jornalismo não se acomoda à redação, mas esteja onde acontecem, enfim, os vários factos que fazem a história, e nós temos de estar aí. Mas, de facto, isto coloca-nos numa perspectiva nova de proximidade em relação às pessoas, de relacionamento com as pessoas, de encontros com as pessoas, claro, mediados pelas ferramentas digitais, sem dúvida, mas que possibilita encontros, né? Isso acontece a nível familiar, acontece entre grupos de amigos e acontece também neste ambiente profissional. Portanto, é uma ferramenta que temos de potenciar cada vez mais. As Jornadas da Comunicação procuram também ser um tempo de encontro entre profissionais da comunicação, entre pessoas que trabalham concretamente nas dioceses nesta área, e importa aí fazer um reconhecimento do trabalho que elas têm feito. As jornadas querem privilegiar esse espaço também. Sim, porque de facto, mesmo que seja a ritmos diferentes, há muito trabalho feito neste setor das comunicações sociais, nas várias estruturas, seja diocesanas, seja de congregações religiosas ou de movimentos, não é? Nós ainda podemos dizer que, se calhar, a aposta na comunicação e o assumir estratégias de comunicação pode ainda ter um caráter, por vezes, supletivo ou, enfim, ou ficar para segundo plano em algumas circunstâncias. E claro que isso é preciso mudar. E é preciso mudar nas estruturas e é preciso mudar em todos nós, enquanto consumidores e produtores de informação enfim, e como na acessibilidade que nós temos aos produtos de comunicação. Mas temos de reconhecer também que muito foi feito e bem feito, e quando, como nesta jornada, nós conseguimos criar pontes entre aquilo que está bem feito, vamos sentindo que o projeto vai se consolidando e vamos tendo, felizmente, uma aposta crescente na comunicação social, sentindo que aquilo que se passa nas comunidades, aquilo que se passa num encontro entre crentes, tem de ser mostrado, tem de ser analisado, tem de ser pensado, e a comunicação social é, sem dúvida nenhuma, uma forma para o fazer, desde a tradição longínqua de títulos de jornais, e os jornais de inspiração cristã marcaram a comunicação social em Portugal. Eu recordo-me, em casa dos meus pais, ter sempre muitos jornais, e nem sempre tinham os diários. Tinha enfim, o que já acabou o 1º de janeiro, porque o meu avô era correspondente, mas os jornais de inspiração cristã estavam lá e eram lidos mais do que uma vez e passavam de família em família, não é? Nós agora temos outras formas de fazer isso, através dos meios digitais, mas é preciso estar lá com conteúdos relevantes para que, enfim, quem tenha interesse, e criar interesse também naquelas pessoas que não o têm. Amanhã, nas jornadas, vamos poder dedicar algum tempo a um painel diversificado, digamos assim, em que 5 verbos vão, de alguma forma, espelhar uma realidade daquilo que foi a comunicação em diferentes áreas, que, ao olhar para estes verbos, poderíamos adequá-los a áreas pastorais, mas querem ser áreas da comunicação. Sim. Eu pergunto-te os verbos concretamente: apoiar, aprender, aproximar, conhecer e incluir. Conjugar estes verbos é procurar fazer uma comunicação social dentro da Igreja também diferente? Sim, e é sobretudo olhar setores onde a comunicação social foi muito relevante no tempo de pandemia. De facto, por exemplo, no trabalho social de ajuda a quem precisava, o apoio que foi dado dependeu muitas vezes da comunicação que se fez de situações onde era necessário estar presente e dar atenção, não é? O conhecer, ligámos isto muito à possibilidade de ir a novos destinos, de estar em novos locais. Isso aconteceu também muito através da comunicação. O aprender, tanto na escola como na catequese, fez-se através da comunicação durante muitos meses, não é? E depois também o incluir, enfim, a atenção que é dada às pessoas com deficiência, onde a comunicação pode ser também uma excelente forma de estar presente. Um outro verbo que também queremos olhar é este aproximar, e que tem o objetivo de ver talvez pessoas
para quem possam estar, enfim, tenham alguma dificuldade em gerir tanta informação que chega, E ou até na digital? acessibilidade, sim, ou até na acessibilidade aos meios digitais, às ferramentas que temos disponíveis para aceder à informação e tentar também desmistificar tudo isto e passar a informação de que é preciso dar um primeiro passo, depois vemos que é fácil também utilizar estas ferramentas. Vamos reconhecer este impacto, então, nestas diferentes áreas. Estaremos depois disponíveis também para fazer o zoom out e perceber que experiência de comunicação é que foi sendo feita. Sim. E que poderá abrir caminho para novas formas de comunicar. Esse é o objetivo. Teremos duas oportunidades... E de uma forma responsável também, Exatamente. ética e responsável, que é isso que se quer. Teremos duas oportunidades para o tentar fazer. Uma primeira, ao fim da tarde desta quinta-feira, com o responsável das comunicações da Conferência Episcopal de Espanha, para de facto num olhar mais distante, ver de que forma é que se pode projetar, de que forma é que se pode programar, planear a comunicação nas estruturas eclesiais e enquanto cidadãos também, porque isto, enfim, é o nosso ambiente, é onde estamos e é por aí que temos de agir. E depois, ao fim da manhã de sexta-feira, com o professor Nelson Ribeiro, diretor da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica, também para, de facto, tentar essa perspectiva. E aqui é que é sempre enfim, a dificuldade passa muitas vezes por aqui, que é nós termos a capacidade diria até de ceder, no sentido de quando se trata de definir projetos, ok, se é por aqui, vamos todos por aqui, não de uma forma acrítica, mas é porque temos de ir em conjunto, não é? O padre João Aguiar, que dirigiu este secretariado já durante algum tempo, ele dizia que, infelizmente, nós nem somos capazes de definir projetos de forma racional, ou seja, pela nossa capacidade de pensar e de programar em conjunto, mas é só quando estamos com dificuldades, nomeadamente monetárias, é que dizer, ok, não consigo lá ir sozinho, então vamos em conjunto a ver se conseguimos, não é? E acho que nós temos que dar este passo de sermos capazes de pensar em conjunto, planear em conjunto e depois as opções traçadas levámos-las por diante, em conjunto também, na certeza de que pode haver correções, pode haver, enfim, podemos ter de fazer algumas afinações durante o percurso, mas não, o horizonte temos que o manter. E o horizonte caminha-se até lá, conjuntamente, não é? Exatamente. Obrigada, Paulo, por ter estado aqui a falar sobre as jornadas da comunicação social que estão a decorrer em Fátima e em forma digital também. Poderá acompanhá-las hoje ainda e ainda no dia de amanhã. Mais logo pode acompanhar o programa Eclésia na Antena 1 pelas 22h45. Amanhã voltamos a estar aqui consigo na RTP2. Tenham uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.